As pessoas estão se armando, incentivadas pelo presidente da República. Isso não é um delírio, não é que eu quero, ou o Paulo quer a guerra, e que a gente quer que vá acontecer isso, que a gente já está se delimitando do outro lado. E eu, cara, concordo 100% com o que você fala de... Eu já me vejo dentro disso, inserido disso, num lado claro e assim, com certeza absoluta, seria do lado certo da história, né? Jamais aceitaria uma violência vindo desse outro lado nefasto aí que a gente está avisando, né? Desde o fim da folia, literalmente com o fim do carnaval, né? E vale só para os ouvintes aqui se interessarem e conversarem com o familiar, né, sobre isso, que ainda é Bolsonaro, ou aquele amigo que ainda, né, ainda está relativizando essa situação, né? Que o João Filho, o jornalismo Vando do Intercept, trouxe numa matéria aí as ligações do Bannon com o bolsonarismo. Ele escreveu uma matéria bem detalhada sobre isso e caso o ouvinte queira ler e se informar e mostrar para essas pessoas e explicar isso que o Paulo falou, fazer a pessoa ouvir esse episódio do Coronga, né? E aí, só para resumir, os bolsonaristas articularam para oferecer um cargo no Itamaraty para o Gerald Brandt, que é o diretor de uma empresa de investimento em Wall Street ligado ao Steve Bannon. E foi esse Brandt que organizou um evento em homenagem ao Olavo de Carvalho em Wall Street em março do ano passado. E aí, nesse evento, teve presente lá o Eduardo Bolsonaro e o Steve Bannon, que foi a oportunidade que o Eduardo Bolsonaro tirou aquela foto que sempre, hora ou outra, aparece dele abraçando o Steve Bannon. E os participantes do evento, né, utilizavam um boné com a frase Make Brazil Great Again, igual do Donald Trump, né? Make America Great Again. E aí o João Filho, nesse artigo, traz que o Bannon é o principal arquiteto, né, da construção desse sentimento de antipolítica, anti-Estado, anti-ciência, que tomou conta do mundo nos últimos anos, né, que a gente vem falando aqui também. E a família do Bolsonaro, né, que foi responsável por implementar esse ideal do soft power do Bannon aqui no Brasil, já se posiciona como aliado dele, né? Ele foi preso e, assim, sempre falam bem do cara. Mais um dos bandidos de estimação da família Bolsonaro, né? Além do Queiroz, além do Roberto Jefferson, além do Oswaldo Eustáquio, da Sarah Winter. Enfim, tá na hora da gente Michel acordar. Temer. Michel Temer, é verdade. Nossa, é hora da gente acordar porque realmente o cenário é esse e não vejo que as coisas vão continuar normais por muito tempo, Paulo do Vale. Não, só pra fechar isso, porque eu acho que também a gente se ilude em achar que mostrar o episódio do Coronga pra um amigo bolsonarista ou amigo do amigo, eu acho que já foi isso já. Porque acho que essa questão do anti, cara, que você falou anti-política, anti-científico, anti-tudo, é a bandeira dos caras, porque foi a forma como eles conseguiram se encaixar na discussão política. A gente já falou isso aqui algumas vezes, né? De levar pra baixo, de levar pro esgoto pra você conseguir discutir. E aí, então eu acho que, na verdade, essa galera eu já desencanei. Eu já desencanei até mesmo de tentar convencer os nossos. Eu acho que esse é o meu coronga apocalíptico mesmo, porque eu só vejo agora a galera acordando de quem não é, porque acho que quem tá do outro lado agora já não vai sair do outro lado. Você não vai convencer o cara, não, você não pode ser mais anti isso. O cara já é o anti isso porque ele é isso. Então eu acho que só mesmo a explosão de algo muito grande que vai acontecer nos próximos meses, podem escrever isso, vai fazer com que uma galera que não é a galera que tá do lado de lá acorde. Estamos rachados. E é uma questão, eu acho até um pouco de prepotência, vejam só, eu falar que o Brasil hoje é o país mais complicado politicamente do mundo, porque eu acho que essa é uma tendência, pelo menos ocidental, né? Porque, porra, o americano ele tá vivendo isso, eu acho, e aí o brasileiro mais ainda. Porque, cara, não virou mais relação política, mas virou outra coisa mesmo, assim. Virou meio que o futuro da humanidade versus o futuro da humanidade. E ponto final, cara. Sério mesmo, assim, a gente tá discutindo mesmo, a gente tá nos últimos dias desse mundo que vivemos. Nossa, eu posso estar completamente enganado, e aí a gravação tá aí pra sempre, pra jogar na minha cara. Mas
Esse é meu lema agora, tipo, tanto que, vai esquerda, briga aí. Folha, escreve o artigo Jair Rousseff, pode É o caso escrever. da Tabata Amaral, né? Que gerou uma mega discussão no meio de tudo isso que a gente tá falando. Também, tipo, tá bom, galera, bate na Tabata. Beleza, Tabata, fala bosta. Beleza, Jair Bolsonaro, Jair Rousseff, beleza. Vocês vão tudo se fuder porque vai explodir uma merda geral, tá ligado? E aí a gente vai ter que estar do mesmo lado, meu irmão. Aí não tem como. E aí, se a Tabata quiser estar do outro lado, ou se quem critica a Tabata quiser estar do outro lado, paciência, mas vai acontecer isso. Saindo um pouco do apocalipse e indo pro nosso episódio anterior, né? Tiveram os desdobramentos do caso do Sleeping Giants Brasil, né? Porque o delegado que abriu a investigação contra esses caras, né? Contra a galera que tá tirando a grana do site de fake news, é cunhado do Flávio Azambuja Martins, mais conhecido pelo pseudônimo Flávio Morgenstern, que é um desses influenciadores bolsonaristas em redes sociais e dono de uma página de extrema-direita chamada Senso em Comum. O Azambuja é crítico feroz do grupo anônimo que atua para retirar os anúncios dos sites, né, que propagam conteúdo de ódio, fake news e desinformação, caso do próprio jornal Senso em Comum, né? E vale lembrar, ele foi condenado a indenizar o Caetano Veloso em R$120 mil por mover uma campanha digital acusando o artista de pedofilia, né? E aí o site Intercept Brasil fez uma verdadeira genealogia ligando, né, o Ricardo Felipe Pecoraro, que é o delegado, irmão da Camila Felipe Pecoraro, que é uma advogada que se casou com o Flávio Azambuja Martins em 2014 em São Paulo. E aí o Intercept teve acesso, né, à certidão de casamento e o Azambuja, depois da assinatura do documento, adotou o sobrenome da mulher. Flávio Azambuja Martins Felipe Pecoraro. E vejam assim que curioso, né? Porque o Azambuja escreveu um monte de artigo poucos dias antes do Pecoraro abrir o inquérito dele, né? Contra o site Sleeping Giants Brasil, o perfil Sleeping Giants Brasil. E num deles, ele esperneou que o grupo começou no Brasil com difamação, chamando vários sites de propagadores de fake news sem prova alguma. E aí, por uma coincidência, né? Ou não, uma das justificativas dele para investigar o perfil foi que o Sleeping Giant estaria fazendo acusação grave, mais genéricas, não apontando quais seriam as fake news. Então é aquele velho discurso de não aceitar a crítica dos caras que manipulam a verdade, né? Assim, o cara tá lá, o site, né, senso em comum, sem nenhuma fonte, aquele velho discurso da extrema-direita, né, de falar qualquer coisa e ter como opinião, de ignorar a ciência, de, enfim, escrever qualquer coisa que dê na telha, e aí falar que chamar aquilo de fake news não aponta o que seria fake nisso, né? E aí entra naquele embate infinito que você pode alegar qualquer coisa para defender na justiça porque, é minha opinião, a minha verdade, o meu não sei o quê, e enfim, a gente fica nesse marasmo, né? Os caras foram inteligentes ao ponto de utilizar o sistema, né? De utilizar uma coisa boa, que eu, como jurista, Paulo, fico pensando, cara, eu fico meio bravo, meio puto, assim, que a gente pensa, porra, Constituição de 88 foi um avanço, mas caralho, a gente tem ela e mesmo assim o Brasil é isso hoje em dia, né? Um negócio completamente absurdo. O absurdo está reinando na política, É igual aquela... Cara, é muito engraçado. Às vezes aparecem uns caras no meu Twitter e nem às vezes sobre política, sobre futebol mesmo. Os caras vêm com os argumentos que é nível esse aqui, do Alex Santos, um internauta do Facebook que botou o seguinte: o aborto é pecado. A esquerda diz que feto não é vida. Mas se um astronauta encontrar o feto em Marte, a esquerda vai dizer: tinha vida no espaço? Esquerda bugando. E só para fechar, né, esse episódio apocalíptico, né, a gente comentou num episódio aí passado do que estava acontecendo na Belarus, né, a Bielorrússia, e esse final de semana mais de 100 mil pessoas se reuniram na capital, Minsk, e em dezenas de cidades, né, do país, que é um pouquinho maior que o estado do Paraná, para protestar de novo a eleição presidencial do ditador, hoje chamado de ditador pelo mundo, Alexander Lukashenko, né? E aí o regime dele aumentou a pressão contra os manifestantes, fecharam metrô no centro da cidade, ameaçaram participantes de manifestações de prisão, espalharam tropa de choque
e do exército pelo país inteiro, cercando com arame farpado a esplanada do Herói Nacional, né? Foi o palco da manifestação recorde do domingo passado. E o cenário é de guerra, né? E o Bolsonaro deles lá chamou os manifestantes de ratos, né? Então, me lembrou daquela cena do Coringa, né? Que eu acho que o Thomas Wayne é pai dele, então que ele chama os manifestantes que estavam manifestando em Gotham de palhaços. E eu falei, pô, o cara copiou o Batman, copiou o filme do Coringa. Minha filha, vem cá. Sabe o que é isso aqui, minha filha? Isso aqui é pra amanhecer pinto. Isso aqui cai pinto. É o líquido que você passa na cabeça do pau. Ai, eu nem acredito que isso é pra cair pinto. Mas você vai passar isso na cabeça do pau do Batman. E ele aparece em mídia estatal, aparece na televisão com colete à prova de bala, né? E aí a situação é essa, né? A Bielorrússia hoje virou um palco geopolítico assim, de tensão entre o Ocidente, e aí os Estados Unidos numa posição meio estranha, meio errática, né, por conta do Donald Trump. E é mais, então, a situação fica mais União Europeia, que estão pró os manifestantes, né, que querem um país mais democrático dentro da Bielorrússia, e a ditadura desse país, que hoje está respondendo com violência contra, cara, milhares de pessoas, muito suportada pelo ditador russo Vladimir Putin, né, que talvez o Oriente não esteja passando por tantos problemas, porque eles já estão em outra etapa, né? Tanto a Rússia quanto outros países mais menos democráticos, né? A etapa de controle da informação, a etapa do controle total do discurso político, né? Porque até na Rússia, esses dias, o principal opositor, o Vladimir Putin, foi vítima de um envenenamento, né? O cara fugiu da Rússia, tá quase morrendo, e assim, isso vira e mexe acontece, né? Morreu um cara na Inglaterra, uns tempos atrás, vítima também de envenenamento, e assim, é preocupante. Preocupante a situação, mas o Paulo vai deixar vocês aqui com uma mensagem de alegria e de esperança, porque ele foi muito, muito triste e com certeza ele vai fazer vocês rir aí para se despedir de nossos queridos ouvintes. Eu me despeço só perguntando, presidente Jair Bolsonaro, por que sua esposa Michele recebeu 89 mil de Fabrício Queiroz? Não tenho mais o que falar. Eu sou um homem amargurado. E ainda bem que existe o CorongaCast para eu botar meus fantasmas, para expulsar os meus demônios, abrir as minhas asas, soltar as minhas feras. E cair. Saudade de cair na gandaia. Leonardo Palhano, é isso, meu amigo. Um abraço, fique com Deus. E agradecer ao nosso grande designer também, Lucas Piro, que está ficando bilionário. Se estamos ficando Lucas Piro a está ONU paga mais para ele, pelas artes, né? Por isso que, inclusive, ele mudou. Muita gente está elogiando, né, as novas capas do Coronga. Então, aí. assim, muito, muito, muito budget da ONU pra gente. Lucas Piro é bi. Então, terminamos assim. Essa semana a gente promete que tudo vai continuar igual, na mesma merda. Um abraço.